Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conceito que parece simples, mas que na verdade é incrivelmente complexo: o Estado. Se calhar pensamos que sabemos exatamente o que é, mas preparem-se, porque vamos desafiar algumas dessas ideias e ver como diferentes perspectivas mudam completamente a forma como o entendemos. E, para começar, lanço já uma pergunta um bocado provocadora. Será que a ciência política tem de andar sempre, mas sempre, à volta do Estado? A resposta, como vamos ver, não é um simples sim ou não, e é precisamente aí que a coisa fica interessante. Então, este vai ser o nosso caminho. Primeiro, vamos questionar esta ideia do Estado como o centro de tudo. Depois, vamos viajar por duas grandes tradições de pensamento, perceber como é que elas se cruzaram e, por fim, entender porque é que, apesar de tudo, o Estado continua a ser visto como a peça central do jogo político. Vamos lá então ao nosso primeiro ponto. Porquê é que, para começar, pomos em causa o Estado como centro da análise política? Não devia ser óbvio? Bem, para percebermos a diferença, espreitemos uma área vizinha, o direito público. Aí a questão nem se põe. O Estado é, sem margem para dúvidas, o solo à volta do qual tudo o resto orbita. Todo o estudo se baseia no conjunto de normas, órgãos e competências que o definem. É o ponto de partida e de chegada. Mas, na ciência política, a história é outra. Aqui, a perspectiva que se adota muda tudo. Quanto mais sociológica ou antropológica for a nossa lente, mais o Estado, na sua forma oficial e jurídica, parece perder o protagonismo para outros fenómenos. E esta diferença de abordagem, claro, tem raízes históricas. E isto leva-nos direitinhos a uma divisão clássica no pensamento político. Falamos das duas grandes tradições escolares que moldaram a forma como se estuda a política há décadas. E este quadro resume a diferença de uma forma muito clara. De um lado, temos a tradição europeia, com raízes no pensamento greco-romano, muito ligada ao direito e à história. O seu objetivo era basicamente encontrar uma nova forma de olhar para o seu objeto de sempre, o Estado. Era, no fundo, a ciência do Estado. Do outro lado do Atlântico, a tradição americana, mais recente e com fortes ligações à antropologia, quis focar-se noutra coisa: o poder em si, os factos políticos, mesmo em sociedades onde um Estado moderno nem sequer existia. Quase que se podia chamar a política sem Estado. Pois é, a abordagem americana foi desde o início muito mais interdisciplinar. Em vez de se focar na arquitetura formal do Estado, a grande questão para eles era compreender as dinâmicas reais do poder. E para isso foram buscar ferramentas a todo o lado: à psicologia social, à microsociologia, à antropologia. O objetivo era analisar o comportamento político tal como ele acontece na prática, e não apenas como está escrito nas leis. Mas, como devem imaginar, esta divisão tão clara entre Europa e América não podia durar para sempre. A história mais recente da ciência política é, na verdade, uma história de convergência, um verdadeiro cruzamento de caminhos. O ponto fundamental aqui é este: aquela fronteira rígida entre a ciência do Estado europeia e a política sem Estado americana, hoje em dia já não faz muito sentido. A conversa tornou-se global. Académicos de ambos os lados começaram a dialogar e desse diálogo nasceu uma síntese que define a análise política moderna. E o que é que define então esta análise moderna? Basicamente, em vez de se focar apenas nas leis, naquilo que deveria ser, ela mergulha na realidade dos factos. O seu grande interesse está precisamente no fosso que existe entre o plano oficial, a Constituição formal, e a prática do dia-a-dia, a Constituição real, ou seja, a forma como o poder é de facto exercido. É uma ciência do que é e não apenas do que deve ser. E agora, depois de termos questionado a sua centralidade, parece que estamos a voltar ao ponto de partida. Se a análise moderna olha para além do Estado, por que é que, mesmo assim, ele continua a ser visto como a instituição política suprema? É verdade que, no mundo complexo em que vivemos, o poder é disputado por muitos atores: grandes empresas, ONGs, movimentos sociais. O Estado está longe de ter um monopólio absoluto do poder. E, no entanto, ele continua a funcionar como o ponto de referência final. É o grande palco para onde todas estas lutas de poder, mais cedo ou mais tarde, convergem. Há uma citação de Gaston Boutoul que resume esta ideia na perfeição. Ele diz que toda a hierarquia e diversidade das estruturas políticas convergem para o Estado. Pensemos nos partidos, nos sindicatos, nos grupos de pressão. No fundo, todos eles orientam a sua ação em relação ao Estado. É dele que, em última instância, procuram obter autoridade, ou reconhecimento, ou mudança. E agora talvez a formulação mais forte de todas, de Maurice Sarriot. Ele chama ao Estado a instituição das instituições. Porquê? Porque é a instituição final. Não existe outra entidade com uma capacidade superior ou sequer igual de integrar e organizar a sociedade.
Não há nada acima do Estado que o englobe ou que o supere neste poder de integração. Portanto, resumindo a ideia, a supremacia do Estado não vem de uma força arbitrária, vem da sua função única e estrutural. Ele é a arena que contém e enquadra todas as outras arenas institucionais. E é por isso que, mesmo quando o seu poder é desafiado por todos os lados, ele continua a ser a referência última. E terminamos com uma pergunta que nos projeta para o futuro. No mundo cada vez mais globalizado, com o crescimento de poderes que operam para além das fronteiras, sejam eles económicos, tecnológicos ou outros, será que esta posição do Estado como instituição final vai aguentar-se? Ou estaremos a assistir ao nascimento de uma nova ordem política? É uma pergunta que por agora fica em aberto.